Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 24 de março, veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Mais rigor na fronteira. Lojas de free shops são fechadas. Uruguai se protege da variante brasileira do coronavírus. Vem mais vacina aí. Em breve será a vez das pessoas com mais de 60. Já demandei à Secretaria da Saúde que organize com os municípios a expansão de horários e de dias de vacinação para que o mais rapidamente possível possa ser aplicadas essas doses que deverão chegar. Mãe aguarda mais de um mês para poder pegar a filha nos braços. Uma história de luta contra a Covid e de muita gratidão. Se não fosse por eles e por esse carinho deles, a gente não estaria aqui. Esse amor é muito mais forte do que qualquer vírus, eu tenho certeza disso. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, mais uma vez nós começamos o programa de hoje com notícias animadoras, que reforçam a nossa esperança de vencermos juntos essa pandemia toda. Olha só, o governador Eduardo Leite anunciou hoje, e foi numa entrevista ao SBT Rio Grande, a expansão da vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso estado. É aquilo que eu chamo de acelerar o conta-gotas. Quem vai contar os detalhes dessa entrevista, Guilherme Fadanelli da Serra, é uma notícia muito melhor do que o boa noite que eu vou te dar agora, né, meu amigo? Tudo certo, Fadanelli? Oi, Chamali, boa noite, meu amigo. A gente até pode descontrair, né, Chamali, porque é uma excelente notícia que a gente traz agora. A expectativa do governador é que em breve o Rio Grande do Sul comece a aplicar as doses na população acima dos 60 anos. E isso graças ao aumento da produção de vacinas pelos laboratórios. Nas próximas semanas, são esperadas em torno de 14 milhões de doses pelo Plano Nacional de Imunização. Desta forma, o Estado vai receber o maior lote de imunizantes até agora. Vamos ver. A gente não tem ainda certeza do volume que estará disponibilizado no Programa Nacional de Imunização, mas se chegar a esses 14 milhões de doses, como o Rio Grande do Sul tem participado com em torno de 5% a 6% na distribuição das doses, até porque temos uma população idosa maior na população do que outros estados, podemos chegar, sim, a ter entre 500 a 700 mil doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul para imunização, que é um lote, seria o maior lote até aqui, né? E, inclusive, já demandei à Secretaria da Saúde que organize com os municípios a expansão de horários e de dias de vacinação para que o mais rapidamente possível possa ser aplicadas essas doses que deverão chegar. Tá aí, né, Fadanelli? Palavras do governador, o maior lote até agora dentro do Plano Nacional de Imunização. Agora, Fadanelli, o governador também analisou a reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, com governadores de estado e também o pronunciamento do presidente da República. Qual foi a repercussão política, de gestão, em cima das palavras do presidente, ele que garantiu aí a vacinação de todos os brasileiros até o final de 2021, Fadanelli? Olha, Chamali, o governador criticou a omissão do presidente Jair Bolsonaro em relação ao enfrentamento da pandemia. Leite considera tardia a iniciativa de uma coordenação nacional com governadores de estado, mas reitera a necessidade de ações conjuntas com o Ministério da Saúde e governo federal. Eu espero que esta reunião que o presidente fez e este anúncio não sejam apenas para ter uma manchete e tirar uma foto, porque ele escolheu os governadores que iriam se reunir, né? Escolheu governadores afinados politicamente ou com alguma proximidade política, dispensando assim um diálogo mais efetivo, e isso compromete a capacidade de diálogo, de interação e de coordenação em nível nacional. Mas eu ressalto, estou a postos e disposto, né? E mais do que isso, interessado em que haja a coordenação nacional. Pois é, Chamali, tá aí então uma boa notícia que a gente traz aqui no segunda edição, vacinação a partir dos 60 anos. Aqui em Caxias, por exemplo, Chamali, no sábado a gente já chega aos 69 anos aqui na vacinação aqui na cidade. Então, a coisa tá avançando. Tá avançando, tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Tá aí um pouquinho da pitada polêmica do governador em cima aí do pronunciamento do presidente. Só vou pedir uma coisa para os senhores.
Não é momento para pensar em eleição em 2022. O momento agora é de união para vencer a pandemia, os brasileiros e o mundo todo. Deixa a eleição para o ano que vem. Vamos trabalhar agora. Se o presidente prometeu, a promessa está feita em rede nacional. E olha, durante a entrevista ao SBT Rio Grande, o governador Eduardo Leite informou sobre a redução nas internações de pacientes em leitos clínicos aqui no nosso estado. Outra boa notícia. Em uma semana, caiu de 5.400 para 4.800 casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. O patamar ainda é considerado muito elevado. Por isso, a suspensão total de atividades comerciais aos finais de semana e as restrições de horários de funcionamento de segunda a sexta-feira serão mantidas até a Páscoa, viu, gente? Até a Páscoa. Depois é outra história, cada dia é um dia de avaliação, cada dia é um dia para verificar os números e os números oscilam com velocidade. Tomara que a gente consiga frear o avanço de todos esses números. A gente fala agora da preocupação dos nossos vizinhos uruguaios, tem um apreço muito grande pelo Uruguai, com a questão da pandemia do lado de cá. Essa contaminação pela variante brasileira do coronavírus levou o governo do Uruguai a fechar as lojas de free shops, aquelas que vendem produtos importados em todas as cidades de região de fronteira. Na tela. As lojas dos free shops nas cidades de fronteira devem ficar fechadas até o dia 12 de abril. A notícia pegou de surpresa turistas gaúchos que estavam em Rivera, município vizinho a Santana do Livramento. Eles já tinham feito as compras, a gente só veio aqui e retirou. Então, eu não sei as demais. Teve algumas que retornaram, que não prosseguiram a viagem. Nós resolvemos de vir. Em Rivera, 80% dos uruguaios infectados estão com a variante brasileira P1. A nova cepa está presente em mais 6 estados do país vizinho. O governo decidiu fechar repartições públicas, suspender aulas, espetáculos e atividades esportivas. Restaurantes só podem funcionar até a meia-noite. O comércio, indústria e a construção civil podem manter as atividades. O governo uruguaio ainda não vai aplicar restrições mais rígidas nas atividades econômicas. Por enquanto, o país tem 65% de ocupação nos leitos de UTI. As autoridades esperam vacinar 25% dos cidadãos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o início da semana que vem. O ministro da Saúde do Uruguai pede que os cuidados sejam mantidos. A imunidade plena só é desenvolvida 45 dias após a aplicação da segunda dose. Até esta quarta-feira, 411 mil pessoas maiores de 18 anos haviam recebido a primeira dose, o que corresponde a cerca de 15% da população. É 15% da população. O país vizinho já vacinou policiais, professores, bombeiros, médicos, detentos e pessoas em situação de rua. Hoje são 14.800 casos ativos no Uruguai para uma população de 3,5 milhões de pessoas. Um número ainda baixo. No entanto, os óbitos vêm aumentando. Até dezembro eram quase 200. Hoje, esse número já passou os 800. Este cientista que coordena a análise da Covid no Rio Grande do Sul acredita que o país vizinho deveria decretar medidas ainda mais restritivas. Quanto maior a incidência de casos na hora que tu aplica a medida, maior o tempo que leva para cair. Porque está subindo e quando a gente baixa a taxa de transmissão da doença, o RT que a gente chama, ele não cai imediatamente. É um país muito menor do que o nosso, mas também muito mais organizado. Lá no Uruguai, policiais e professores já estão nos grupos prioritários recebendo a imunização, recebendo as vacinas contra a Covid-19. Alguma coisa a gente pode aprender com os nossos vizinhos de fronteira. Da fronteira, a gente vem para o centro do estado. Vamos falar de Santa Maria, porque hoje foi dia de vacinar pessoas com mais de 70 anos. O medo de ficar sem doses, gente, fez os idosos irem para a fila ainda na noite de ontem. A população passou a madrugada esperando o início da vacinação às 8 horas da manhã. Filas que davam a volta na quadra e se formaram em algumas unidades. 6.500 pessoas com 70 anos ou mais receberam aí a primeira dose.
da cidade. Inicialmente, a prefeitura iria disponibilizar 5.500, mas devido à grande procura, ampliou as doses. Na maioria dos 12 postos, o estoque acabou ainda antes do meio-dia. A Prefeitura de Santa Maria informou que fiscais orientavam para evitar a aglomeração, isso que é perigoso, especialmente em idosos. Mas como a gente vê aí, não havia muito distanciamento na fila, né, gente? Aí que a questão da consciência. O município estuda ampliar o número de locais para as próximas etapas. A vacinação para quem tem 70 anos ou mais segue somente no distrito de Arroio Grande, interior da cidade de Santa Maria, no próximo sábado pela manhã. Agora, uma outra notícia que envolve a área hospitalar e a questão da Covid na zona sul do estado. O Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã, nessa região, confirmou a morte de 3 pacientes com Covid-19 que foram nebulizados com hidroxicloroquina. Os óbitos aconteceram entre a última segunda-feira e hoje. O tratamento feito pela médica Eliane Scherer, contrariando protocolos clínicos do hospital que prevêem a prescrição da hidroxicloroquina apenas por via oral. Alguns pacientes conseguiram autorização na Justiça para a nebulização com hidroxicloroquina. A médica contratada por uma empresa terceirizada foi afastada do hospital a pedido da direção. Mas essa mesma direção evita associar as mortes ao procedimento adotado por ela. O CREMERS e o Ministério Público vão investigar o caso. Nós, até o momento, não conseguimos contato com a médica Eliane Scherer. Também tentamos contato com outros diretores do hospital e não tivemos o retorno por enquanto. A assessoria de imprensa, todas essas informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã. Amanhã a gente continua acompanhando o desdobramento desse caso polêmico na cidade. A cidade está bastante dividida. Também tem o Ministério Público e o CREMERS acompanhando aí como isso aí vai se desdobrar ao longo dos próximos dias, porque falamos de vidas que se foram por uma questão que ainda não está confirmada, infelizmente, pela Organização Mundial da Saúde. Olha, agora nós queremos fazer um alerta. Você costuma ir a bancos, caixa eletrônico, usar os terminais de autoatendimento? Então fique atento. Criminosos atravessaram o país para lesar pessoas aqui no nosso estado. É isso mesmo, gente. 4 pessoas naturais do Ceará foram presas em Pelotas por roubarem dados e senhas bancárias. Dados e senhas bancárias. A gente tem aí a informação, solta na tela do Segunda Edição. Segundo a polícia, os criminosos instalavam equipamentos que retinham os cartões nos terminais e que também capturavam os dados bancários para clonagem. A partir daí, eles faziam os saques. Com os presos, foram apreendidos mais de 150 cartões bancários. Eles tinham acesso tanto a cartões de benefícios do governo federal, como além do Bolsa Família, também o auxílio emergencial. E eles também tinham acesso à conta corrente e conta poupança das vítimas. Todo cuidado é pouco, viu, gente, quando se trata de transação bancária. Esses criminosos, inclusive, instalaram câmeras nas áreas de autoatendimento para flagrar os clientes digitando as senhas. Por isso, a polícia aconselha que, ao digitar os números, a pessoa tente colocar a mão na frente. Eu sempre faço isso, viu? Boto a mão na frente para dificultar, impedindo aí que outra pessoa consiga espechar aquele olho ali para enxergar. E se o cartão, isso é importante também, ficar trancado no terminal, no caixa eletrônico, jamais vai embora, deixando aí o cartão na máquina. Peça sempre ajuda do banco para evitar que o cartão não vá parar na mão desses ladrões. Tá aí. Nunca, jamais, de preferência, utilize o caixa eletrônico, o autoatendimento dentro do horário bancário. Fora disso, vá em shopping, sempre com bastante movimento. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a gente vai seguindo no Momento Agro de hoje. Momento Agro, marcas gaúchas lideram o mercado brasileiro de azeite de oliva. E ainda... Quando o momento mais aguardado para uma grávida demora ainda mais para chegar, conheça a história de uma jovem que teve coronavírus, foi para o UTI e segurou a filha nos braços aos 38 dias de vida da bebê. Chemalha, para se emocionar. Até já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande.
E olha, gente, para o nosso orgulho, é orgulho mesmo, eu sou bairrista, gosto de puxar a brasa para o nosso assado, a agricultura gaúcha se destaca pela qualidade da produção. E o cardápio da Sexta-feira Santa, que já é na semana que vem, certamente vai ficar mais saboroso, com um azeite de sotaque bem gaúcho. Quem conta essa história pra gente é a minha amiga Alessandra Bergman, no Momento Agro. Estamos na colheita da azeitona e antes da Páscoa vamos ter azeite nacional extra virgem disponível ao consumidor. Uma novidade tanto para os gaúchos quanto para os brasileiros, porque há pouco mais de 10 anos é que está sendo extraído o azeite das oliveiras aqui no país. E um privilégio que ninguém nos tira mais, até porque o azeite extra virgem, recém-retirado da azeitona e logo envasado, é praticamente um produto medicinal quando consumido em seguida que ele é envasado. E também a juventude, né? Quanto mais jovem um azeite for, mais propriedade medicinal, mais valor e mais sabor ele tem, ao contrário do vinho. O Rio Grande do Sul tem 40 marcas de azeites, 70% do mercado nacional, e Encruzilhada do Sul é o município com maior área plantada no país. Segundo o Ibroliva, a expectativa é boa desta safra, 900 toneladas colhidas, que vão gerar aí 90 mil litros de azeite. É com você, Chemali. Tá aí, bela dica da Alessandra. Já vou trocar o azeite português por um produto gaúcho e de qualidade. Valorizar o que é nosso. Olha, essa história eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, assim como nós. Eu vou conversar com a Aline Schneider agora, porque dentro dos hospitais, gente, as lutas travadas por pacientes e equipes médicas são inimagináveis. A gente tenta contar algumas. Pois lá no norte do estado tem uma dessas histórias. Deixa eu conversar com ela. A Aline Schneider vai contar pra gente o que aconteceu nesse hospital, essa emoção do encontro, não é nem um reencontro, é um encontro entre mãe e filha recém-nascida, minha amiga. Boa noite. É verdade, Chemali. Boa noite a todos. Essa história vem lá de Passo Fundo, do Hospital São Vicente de Paulo. A Francis, grávida, estava com coronavírus, o quadro dela piorou e antes de ser entubada, precisou passar pela cesariana. E aí, a Maria Luísa veio ao mundo no dia 4 de fevereiro, pesando 1 kg 285 gramas. Chemali, um pouquinho mais pesada que a boneca aqui da minha filha. Pensa só no tamanhico da criança. A neném imediatamente foi para a CTI neonatal, a mãe foi para a UTI, ficou 9 dias na UTI e só depois disso, depois que a mãe ganhou alta, é que ela pôde finalmente segurar a nenezinha no colo 38 dias depois da menina ter nascido. Escuta só. A pior parte era não poder pegar ela, porque só ir lá e ver ela, sem poder pegar, sem poder... E se pegava ela com a luva, a gente não sente, não sabe se ela realmente está bem. O pai não podia pegar porque contava comigo, então foi bem... Parece que foi a parte mais longa, acho que foi essa espera para poder pegar ela. Depois que ela saiu da CTI e foi para a Natal intermediária, aí sim deu o resultado, aí eu podia pegar, aí eu pude trocar, pude fazer dormir. Aí parece que eu tinha esquecido até o que tinha acontecido. Agora, minha amiga... Dessa mãe, emoção hein? Total. Tu já teve essa bênção, né? O nascimento da Belinha, já passou por isso. Muitas mulheres que nos acompanham passaram por isso, são mães. A gente já vê na TV. O primeiro momento ali do nascimento ali, né, do parto, é o contato. Imagina ficar 38 dias sem poder tocar e torcendo pela vida, né? Tendo que vencer a Covid. Uma emoção incrível, né, Aline? Nesse meio tempo, a Francis só via a filha através de vídeos e fotos que eram feitos pelo pai da criança e também pelas profissionais da saúde que estavam cuidando da nenezinha na CTI. Agora, coração de mãe, né? Isso com certeza ajudou na recuperação delas. E esse momento tão aguardado, né? Por uma mãe, por uma grávida, de segurar a filha no colo. Eu me lembro quando a Bela nasceu, eu dizia para o meu obstetra, imediatamente eu quero segurar ela. Ela ainda estava no cordão umbilical quando veio pro meu colo. Agora, Chemali, a boa notícia é o seguinte, agora mãe e filha aguardam para irem juntas para casa. A família, só gratidão, boa. É claro, né?
para os profissionais da saúde. Veja o recado. E se não fosse por eles e por esse carinho deles, a gente não estaria aqui. Então, a minha vida e a da Maria, a partir de tudo que aconteceu, foi por eles. Então, eu só queria dizer muito obrigada por nós três. De arrepiar, hein? De embargar a voz, hein? Olha que trabalho esse pessoal da equipe médica toda aí do hospital, né? Do Dom Vicente de Paulo, lá em Passo Fundo, né? Que trabalho deles, né, Aline? Eles se envolvem, né? Mais um exemplo aí dos profissionais da saúde que tanto estão se esforçando e se empenhando, não só para salvar vidas, mas trazer vidas ao mundo também nessa pandemia louca aí que a gente está vivendo e que com certeza ninguém aguenta mais. Mas um sopro de esperança e histórias bonitas e com finais felizes, a gente adora trazer, né, Chico? Sempre, sempre. Como foi importante, né, essa união deles de mostrar os vídeos, as fotos, isso vai dando força para a mãe e a França está aí para provar isso, né? Essa união entre equipe médica e paciente e uma vida nova é toda a esperança que a gente precisa nesse momento, né, Aline? Aqui em Novo Hamburgo tem a história de um jovem, o Felipe. Conversei com ele hoje de tarde, fez uma música especial para o pai que estava há mais de 50 dias na UTI. Vai ser mais uma história bonita que a gente vai contar por aqui. Depois que o pai escutou o filho cantando no celular, inconsciente, saiu do corpo. Vamos contar essa história com certeza. Obrigado, minha amiga. Uma boa noite para ti. E a todos uma ótima noite de quarta-feira. Vamos manter a esperança, vamos vencer essa pandemia. Fica aqui o meu beijo carinhoso ao vô careca, o seu Antônio, 93 anos. Amanhã a gente está de volta. Valeu, vô. Tchau, tchau.